Sempre muito especial. Podemos nos reunir semanalmente juntos, mesmo que via internet, para celebrarmos o nosso Senhor, cantarmos juntos e podemos estudar mais a Sua Palavra. Seja bem-vindo à Fonte São Paulo, meu nome é Marcelo Betti, eu sou pastor dessa comunidade e nós estamos em meio de uma série no Evangelho de Marcos. Estamos estudando sobre a história de Jesus a partir de uma dupla perspectiva. Nós estamos olhando para a história de Jesus tal como apresentada pelo evangelista Marcos, mas estamos também procurando entender qual é o nosso lugar nessa história, qual é o nosso lugar nessa narrativa. O Evangelho de Marcos ele é uma jornada literária que o autor nos convida a participar com ele, e à medida que ele conta a história de Jesus indo a Jerusalém, nós encontramos a nossa história com Cristo Jesus enquanto nós caminhamos com Cristo em direção à Nova Jerusalém. Nessa jornada literária, Marcos divide o seu evangelho em três grandes partes. Na primeira parte, ele nos ajuda a responder a pergunta: quem é Jesus? E nós aprendemos através daquelas histórias, através dos contrastes de personagens, a quem é Jesus Cristo nessa narrativa. Na segunda parte, ele nos ensina a responder a pergunta: qual é a sua missão? E nesse processo nós também aprendemos a entender o que significa seguir a Jesus, não apenas caminhar com ele, mas segui-lo de fato. E na terceira parte, nós estamos percebendo que o autor quer responder a pergunta: o que é que Jesus Cristo espera de nós? E nós estamos na terceira mensagem da terceira parte desse evangelho, e nós estamos procurando encontrar nessa história como é que nós podemos responder à altura daquilo que Cristo espera de nós. Na primeira mensagem da terceira parte, nós percebemos que o que o autor espera de nós, o que Cristo espera de nós, é que nós respondamos a ele à altura da sua autoridade. Nós precisamos reconhecer a autoridade que ele tem. Ele entra no templo e ele demonstra a sua autoridade, ele amaldiçoa uma figueira para demonstrar a sua autoridade, mas ele também deixa claro qual é a expectativa que ele tem. Nós precisamos responder à sua autoridade de modo a reconhecer que somos agora sua comunidade. Ele é o nosso Senhor, Ele é o centro da nossa fé. Nós vamos viver a independência de Deus em oração, mas nós vamos viver uns com os outros, dividindo o perdão, mas nós vamos fazer isso para honrar o nosso Senhor. Ele é o centro da nossa fé. Na segunda mensagem, na semana passada, nós percebemos que não só reconhecer, nós precisamos responder à autoridade que ele tem. E Marcos nos conta que ele tem autoridade. Ele tem uma autoridade que é vinda dos céus e ele tem uma posição que é elevada como filho amado. Ele é aquele a quem nós temos que ouvir e responder de modo adequado à autoridade que ele tem sobre nós. Nós precisamos responder a essa autoridade que ele tem de modo fiel. No texto de hoje, nós vamos encontrar a continuidade de Marcos nesse assunto. Nós vamos ser introduzidos ao conceito de como é que nós podemos responder de modo adequado à autoridade que Jesus Cristo tem. E uma das formas que nós vamos perceber isso é que Marcos ele apresenta 5 histórias em sequência, e essas 5 histórias elas vão entretecer 3 diferentes propósitos do autor. Se você olhar a primeira leitura de uma maneira muito rápida, você vai perceber que é propósito do autor demonstrar a crescente oposição a Jesus Cristo advinda dos líderes religiosos. Lembre-se, Jesus Cristo já está em Jerusalém. A sua missão é ir a Jerusalém para morrer. E nesse momento nós estamos caminhando para o clímax desse livro. E para chegarmos lá nós vamos perceber que aquela oposição a Jesus Cristo que se inicia no começo do Evangelho vai tomar grandes proporções aqui. Observe, por exemplo, se você ler o versículo 13, você vai perceber que Jesus entra em um embate com fariseus e herodianos. Se você percebe no versículo 18, ele entra em um embate com saduceus. Versículos 28, versículos 35, versículos 38, Jesus Cristo vai falar sobre os escribas. E por fim, nós vamos ver Jesus Cristo voltando ao templo e manifestando a sua oposição àquilo que acontece lá, nos versículos 41 em diante. Quando nós olhamos para o texto de Marcos capítulo 12, a partir dos versículos 3 até o versículo 44,
nós percebemos essa crescente oposição a Jesus Cristo, essa crescente oposição e rejeição das autoridades judaicas, e isso fica muito claro aqui. Mas não apenas isso. O autor, Marcos, quer nos mostrar a autoridade que Jesus Cristo tem para confrontar essas autoridades. Se você observar nos eventos centrais dessa história, os 3 eventos centrais dessa história descrevem Jesus Cristo, de alguma forma, confrontando as autoridades judaicas. A primeira vez, ele vai demonstrar a sua autoridade ao interpretar as Escrituras. Observe, do versículo 18 ao versículo 27, Jesus Cristo terá um embate com os escribas e Jesus Cristo os ensinará a interpretar as Escrituras. O argumento de Jesus sobre a defesa da ressurreição, de que um dia nós estaremos diante de Deus, ela é baseada na análise que Jesus Cristo faz do tempo verbal do texto de Êxodo. Quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão e não eu era ou eu fui. Nesse momento, Jesus Cristo quer ensinar os seus opositores a interpretar corretamente as Escrituras, porque nesse embate Jesus Cristo deixa claro que eles não conhecem nem a Escritura, nem o poder que Deus tem. E Jesus Cristo aqui demonstra sua autoridade para interpretar as Escrituras. Mas não só isso. No texto seguinte, na história seguinte, nós vemos Jesus Cristo ensinando as Escrituras para uma autoridade. Quando questionado sobre qual era o mais importante mandamento, Jesus Cristo faz uma combinação de princípios apresentados no Antigo Testamento, que não era comumente apresentada, e ele demonstra que tem autoridade para ensinar as Escrituras, inclusive para as autoridades judaicas. E por fim, na última história que faz parte do centro dessas 5 histórias apresentadas, ele tem o direito de desafiar as autoridades judaicas. Ele tem direito, ele tem autoridade para demonstrar essa autoridade que tem para desafiá-los. E ele pergunta, como é que se deve interpretar as Escrituras, considerando que Jesus Cristo é apresentado pela teologia daqueles dias como Messias e como filho de Davi, mas como é que Davi poderia chamá-lo de Senhor? Jesus Cristo, em 3 ocasiões, faz com que as autoridades voltem para as Escrituras e assim demonstra a autoridade que tem. E nesse modo de contar a história, Marcos apresenta a crescente oposição a Cristo e ele demonstra a autoridade que ele tem, que Jesus Cristo tem, inclusive de confrontar as autoridades, mas ele faz algo ainda mais brilhante nessa história. Ele inicia esses 5 eventos com a história de um problema relacionado a moedas, um problema relacionado ao dinheiro. E a primeira história que Marcos nos conta é uma história que tem a ver com a relação que os religiosos daqueles dias tinham com seus tributos e o dinheiro, em particular com uma moeda, e termina nos versículos 41 em diante, demonstrando uma história que tem a ver com dinheiro e com o uso de moedas. Ao que parece, Marcos coloca essas 2 histórias no começo e no fim dessa perícope para demonstrar que isso é um parênteses, para demonstrar que o que está acontecendo aqui quer nos contar uma história. E na mensagem de hoje, ao invés de debulhar todas as informações e nuances que nós encontramos nesse texto, nessas 5 histórias dessa forma organizadas, nós vamos observar 3 histórias. A primeira história, a história central e a última história. E nós vamos perceber que o autor quer nos contar algo com essa organização. Ele quer demonstrar a expectativa que Jesus Cristo tem sobre nós. E ele vai dizer que se nós quisermos honrar o nosso Senhor, nós precisaremos oferecer ao nosso Deus tudo o que nós temos, tudo o que nós somos. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. Nessa história nós vamos ouvir Jesus Cristo nos ensinar que ele espera que o discípulo de Cristo tenha uma devoção total a Deus, e isso acontece por meio do primeiro embate que Jesus Cristo tem com as autoridades judaicas. Observe o que o texto diz, a minha tradução diz assim: enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Mais uma vez, pessoas sendo enviadas até Jesus para tentar encontrar nele algum motivo de falta. E chegando até ele, observe como eles tratam a Jesus Cristo. Eles usam o título de mestre.
Mestre é aquela palavra que descreve Jesus Cristo nesse evangelho, que só é oferecida a Jesus por seus opositores e pelos discípulos quando eles não entendiam quem Jesus Cristo era. E eles dizem o seguinte, olha que bonito, nós sabemos que és verdadeiro e que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. E aí vem a pergunta, é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Essa aqui é uma pergunta extremamente importante naquele contexto, mas olha como a pergunta é apresentada. Parece diálogo de político em dia de votação. Emeretíssima santidade. É aqueles títulos que descrevem de uma maneira extremamente hipócrita aquele a quem você despreza. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo, inclusive, vai perceber qual é a intenção do coração deles e vai responder com a sabedoria que lhe é comum. Mas a pergunta, é lícito ou não é lícito pagar o tributo? Os judeus eles tinham um problema muito grande com a opressão de um império sobre a nação de Israel. E uma das formas de manifestar esse desgosto que eles tinham era de se revoltar ou se demonstrar contrários às imposições tributárias que eles faziam, em particular sobre o tributo do templo. No ano 6 a.C., por exemplo, eles chegaram a entrar em uma revolta, em uma revolução contra o império, perderam essa batalha, nesse embate, e a razão era exatamente o tributo sobre o templo. Para eles era muito ofensivo ter que pagar pelos movimentos religiosos que ali aconteciam, especialmente porque as moedas romanas tinham nas suas marcas, nas suas formações, a descrição de César como filho de Deus. E aquilo parecia uma dupla blasfêmia para eles. É por isso que pagar o tributo a César era algo tão pesado. Talvez você comece a entender o peso que eles tinham em pagar esses tributos se você considerasse, por exemplo, que tivesse que pagar um tributo ao estado do Rio de Janeiro todas as vezes que você usasse a palavra bolacha ao invés de biscoito. Imagine o desgosto que nós paulistanos teríamos com isso. É daí para pior a oposição que eles sentiam nesse momento à ideia de pagar tributos. E Jesus Cristo sabia que qualquer resposta que ele desse a essa pergunta, ele estaria em maus lençóis novamente. Ele sabia que se ele dissesse sim, é lícito pagar, ele entraria em franca oposição àqueles judeus mais zelosos, também chamados de zelotes, que diriam que eles jamais deveriam fazer isso e que eles tinham que se rebelar contra o Estado. Mas ele também sabe que se ele dissesse não é lícito, ele entraria em problema com o Império Romano, porque essa era uma designação do Império. Em outras palavras, qualquer resposta de Jesus seria um problema para ele, exceto que ele era muito mais perspicaz que os seus opositores. Versículo 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que vocês me experimentam? Trazei-me um denário para que eu veja. Pega uma moeda de vocês, pega uma moeda e me traz essa moeda. Eles lhe trouxeram, e aí Jesus Cristo pergunta: de quem é essa efígie e inscrição? E eles responderam: é de César. As moedas romanas tinham impressas em suas superfícies a imagem do César, a inscrição que o descrevia como filho de Deus. E Jesus Cristo pediu para que essa moeda fosse vista, e ele apresenta o seguinte princípio aqui. E ele diz: Então Jesus lhe disse: Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus Cristo, ela se apresenta como um enigma. O que Jesus Cristo quer dizer com dar a César aquilo que lhe pertence? O que Jesus Cristo quer dizer, em outras palavras, é que aquela moeda que tem a impressão da imagem do imperador pertence ao imperador, e nós devemos devolver ao imperador aquilo que lhe é de direito. Em outras palavras, aquele que coloca a sua imagem sobre o dinheiro tem a propriedade sobre ele, e nós devemos devolver isso que é dado a ele. As nossas traduções em português, eles perdem às vezes um pequeno contraste de palavras que é usado aqui. Quando os fariseus perguntam: devemos ou não devemos pagar, devemos ou não devemos dar, é o verbo usado aqui.
E Jesus Cristo responde não com um verbo dar, mas com um verbo retornar. Nós precisamos retornar a César aquilo que é dele. Mas o princípio que movimenta o argumento de Jesus é: aquele que imprimiu sua imagem na moeda é detentor da moeda, nós precisamos devolver-lhe aquilo que nós devemos a ele. Mas se esse argumento de Jesus Cristo é correto, o que ele quer dizer com que nós devemos devolver a Deus aquilo que é dele? O que parece que Jesus Cristo está ensinando é o seguinte: nós, seres humanos, nós temos a imagem de Deus estampada em nós. E nós pertencemos total e integralmente a Ele. E como seus seguidores, a nossa responsabilidade é devolver a Deus aquilo que é devido, nesse caso, a nós mesmos. Aquela imagem que o Senhor imprimiu em nós na criação, nos fazendo sua imagem e semelhança, significa que nós pertencemos a Ele e que nós devemos devolver a Ele aquilo que carrega a sua imagem, no caso, nós mesmos. Ele está dizendo, em outras palavras, que nós devemos a Deus uma devoção total e completa. Esse não é um texto no qual Jesus Cristo nos ensina a pagar os nossos tributos. Esse é um texto que Jesus Cristo nos ensina que, porque nós sabemos que somos imagem de Deus, nós precisamos devolver a Ele aquilo que dele nós recebemos, e no caso, tudo o que nós somos. Tudo o que nós somos pertence a Deus e nós precisamos devolver a Ele tudo o que nós temos. O reconhecimento de que nós somos de Deus e que nós devemos a Deus a nossa própria vida nos ensina a expectativa que Cristo tem sobre nós. Ele nos ensina que a resposta à autoridade de Jesus, a resposta adequada à graça de Deus é uma devoção total com o nosso Senhor. Eu normalmente não faço isso. Normalmente eu não uso citações para descrever ilustrações, mas eu acredito que Agostinho fez um excelente comentário explicando esse texto quando disse: nós somos as moedas de Deus, mas somos como moedas que fugiram do tesouro. Aquilo que uma vez foi estampado em nós se desgastou em nossa fuga. E aquele que estampou em nós a sua imagem é o mesmo que no princípio nos formou. E ele mesmo busca suas moedas da mesma forma que César busca as suas. E é nesse sentido que Jesus Cristo diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César nós lhe damos suas moedas, a Deus nós damos nós mesmos. É isso que Jesus nos ensina. Uma devoção total a Deus significa que nós vamos entregar a Ele tudo o que nós somos, tudo o que nós somos. Mas uma das formas de demonstrar essa entrega é exemplificada por um outro encontro de Jesus Cristo. Na segunda passagem que nós vamos encontrar em Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34, nós vamos ver uma nova história de Jesus Cristo, onde ele vai demonstrar a sua autoridade por ensinar escribas a como ler as Escrituras. E ele vai demonstrar que a resposta que ele espera de nós é que essa devoção total a Deus seja manifesta através de um amor total a Ele. Quando perguntado sobre o maior mandamento, observe o que Jesus Cristo diz. Jesus Cristo vai para Deuteronômio 6 e diz o seguinte: ouve, ó Israel, ó Senhor, nosso Deus é o único Senhor. E ele completa: amarás, pois, o seu Deus, observe, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Jesus Cristo deixa bem claro que o amor devido a Deus é um amor completo. Da mesma forma que a nossa devoção a Ele deve ser completa, o nosso amor a Ele deve ser igualmente completo. Quando as Escrituras definem a ideia de que nós devemos dar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força, é uma maneira muito bonita de dizer: você deve amar com tudo o que você é. Tudo o que você é. Nós dividiríamos em faculdades emocionais, volitivas, cognitivas, sua própria força.
Mas o que Jesus Cristo quer dizer e o que o texto hebraico quer demonstrar é que o nosso amor a Deus tem que ser completo, tem que ser total, tem que ser inteiro, tem que ser tudo. A expectativa de Cristo em nos demonstrar esse texto e apontar para esse texto como o maior mandamento é demonstrar uma forma de que essa entrega a Deus que nós devemos a Ele precisa ser manifesta. Nós precisamos manifestar um amor individido a Deus, sem qualquer separação. Nós não podemos amar a Deus e as riquezas. Nós não podemos amar a Deus e as outras coisas da nossa vida. Nós precisamos amar a Deus por completo. E esse amor completo a Deus, ele se expressa no amor que nós oferecemos uns aos outros. Jesus Cristo diz: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esses dois. Esses são os dois grandes mandamentos da lei. Amar a Deus totalmente, de modo completo, e manifestar esse amor amando o próximo. A comunidade do Messias, a igreja, precisa aprender a responder à autoridade que Jesus Cristo tem e se entregar por completo a Deus, amar de modo completo a Deus e entregar-se a si mesmo pelos outros, como o próprio Jesus Cristo vai fazer. A nossa função como discípulos e seguidores de Jesus é viver uma vida completamente devota ao nosso Senhor, manifestando o nosso amor a Ele e cuidando dos nossos irmãos. Nós precisamos amar aqueles que estão à nossa volta do mesmo modo que nós nos amamos, do mesmo modo que nós amamos a nós mesmos. E o que Jesus Cristo está ensinando não é que você precisa se amar primeiro para amar outras pessoas, é aquele amor que você já tem. Esse é o amor, por você mesmo, é esse o amor que nós precisamos oferecer para as outras pessoas. É esse o amor que nós precisamos manifestar. Mas o que é interessante é que Jesus Cristo, Marcos não conta apenas que nós precisamos nos oferecer por completo a Deus e amar a Deus de maneira completa e os nossos irmãos como nós mesmos, mas nós podemos manifestar isso de uma maneira muito prática. E a maneira prática com que o Marcos nos ensina é que uma maneira prática de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos, demonstrando a nossa devoção total a Deus, ela é apresentada na última história. A última história desse trecho nos conta que nós devemos oferecer a Deus tudo o que nós temos. Não apenas o que nós somos, não apenas o nosso amor, mas tudo o que nós temos. Aqueles que se entregam por completo a Deus, aqueles que amam a Deus de maneira inteira, eles vão manifestar que aquilo que eles têm, o seu sustento, os seus recursos, as suas moedas, elas também pertencem a Deus. Elas também podem ser oferecidas na sua inteireza ao nosso Senhor. E a última história que Marcos nos conta é muito bonita. Dos versículos 41 aos versos 44, nós lemos uma história de Jesus à beira do templo, vendo as pessoas depositarem as suas ofertas, os seus dízimos. E ele diz o seguinte: assentado diante do gasofilácio, o lugar onde essas ofertas, onde essas eram colocadas, Jesus observava como o povo lançava ali o seu dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Como é que eles sabiam que os ricos depositavam grandes quantias? É que diferente dos nossos dias em que nós podemos fazer transferências, nós podemos enviar um cheque, apesar de existirem diversas opções no mundo antigo, o dinheiro era representado por moedas. E à medida que você colocava moedas, você escutava o barulho dessas moedas caindo naquele gasofilácio. E os ricos, você ouvia muitos barulhos, muitas moedas. Eles depositavam grandes quantias. Vindo, porém, olha só, uma viúva pobre. A descrição dessa mulher sem nome, mais uma vez, que mais uma vez serve como exemplo para a comunidade. Mais uma daquelas mulheres anônimas dessa narrativa que são marcos de como devemos viver a vida cristã. Essa mulher que já era viúva,
Uma mulher viúva não tinha segurança, ela não tinha poupança, ela não tinha ninguém que cuidasse dela. Ela não tinha nada para defendê-la, ela não tinha recursos, ela não podia trabalhar. Essa mulher que vivia uma situação de abandono social, essa mulher que vivia uma situação de distanciamento comum, que não tinha recursos, ela é descrita como pobre, para não deixar nenhuma evidência, para deixar absolutamente claro que nós estamos falando de uma mulher sem segurança, sem proteção e sem recursos. Essa mulher sem segurança, proteção e recursos que se torna o exemplo máximo de uma devoção total, de um amor total e de uma oferta total. É essa a mulher que deposita 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. A oferta dessa mulher é financeiramente insignificante. Diante das grandes quantidades ali depositadas, aquela mulher depositou alguns centavos. Pouco dinheiro. Mas Jesus Cristo viu aquilo acontecer. E observe o que ele diz. E chamando os discípulos lhe disse: em verdade eu vos digo, esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os outros ofertantes. Ela sabe o que significa ofertar com o coração. Ela sabe o que significa ofertar e que contribuir financeiramente, fazer ofertas, não tem a ver com quantidades. E ela entendeu isso. Porque todos eles ofertavam do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, ela deu tudo. Ela deu tudo. A dedicação total a Deus, ela se manifesta em um amor total a Deus e uma entrega total a Deus. Esse ensino de Jesus Cristo, ele muda completamente a perspectiva sobre quem nós somos e sobre o que nós temos. Jesus está nos ensinando a entender que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos comprados. Nós somos de Deus e devemos a Ele a nossa existência, a nossa vida e salvação. E o mínimo que nós podemos fazer é retomar a Ele aquilo que dele nós recebemos. E isso é expresso com amor total e irrestrito. Quando nós entendemos que nós devemos nos doar a Deus, e nós entendemos que o nosso amor, as nossas afeições, o nosso intelecto, todo o nosso coração, todo o nosso ser deve amar a Deus acima de qualquer coisa, nós começamos a perceber que aquilo que nós temos também não é nosso. Nós não somos de nós mesmos. E porque nós amamos o nosso Senhor, os nossos recursos não são nossos. Nós damos tudo de volta para Deus. O que isso significa na prática? Significa na prática que se nós realmente entendemos quem é o nosso Senhor e o que nós devemos a Ele, que a nossa vida é dele, que o nosso amor é dele, que os nossos recursos são dele, nós não temos problemas de manifestar o nosso amor a Ele ofertando tudo o que nós temos. Nós não vamos restringir o nosso Senhor da nossa oferta. Nós não vamos oferecer para o Senhor aquilo que nos falta. Nós vamos oferecer ao Senhor, nós vamos devolver ao Senhor aquilo que lhe é devido. É muito interessante observar como pessoas da nossa comunidade levam esse princípio a sério. À medida que recebem seus salários, eles tiram uma parte daquilo que eles entendem ser do Senhor e eles devolvem ao Senhor aquilo. Eles entendem que, por pertencerem a Deus, os seus próprios recursos também pertencem a Ele. E que na boa mordomia das coisas, eles precisam usar o seu dinheiro de uma maneira sábia. Mas eles manifestam o seu amor, eles manifestam a sua devoção, eles manifestam isso através de uma oferta, uma devolução daquilo que Deus lhes dá. E é isso que a contribuição é. É desse modo que nós entendemos como a contribuição funciona na fonte.
Nós acreditamos que a nossa contribuição com a nossa igreja é, em primeiro lugar, fruto da graça divina de nos salvar em Cristo Jesus. E que a gratidão que nós temos por Ele, por tudo o que Ele fez por nós queremos manifestar a nossa generosidade. Por causa da graça, por causa da gratidão, nós queremos ser generosos. Porque nós nos entregamos totalmente a Deus, porque nós amamos completamente a Deus. Nós queremos que tudo o que nós temos seja dele. Nós não queremos dividir o nosso foco, a nossa atenção, o nosso coração com nada além do nosso Senhor e a sua missão. É isso que Marcos nos ensina aqui. É isso que essas histórias entretecidas contam sobre a expectativa que Cristo tem. É essa a expectativa que o nosso Senhor tem, de que nós precisamos lembrar que nós precisamos devolver tudo, amar por completo e entregar tudo o que temos ao nosso Senhor. Essa é a expectativa que Cristo tem por nós. A minha pergunta para você é: como tem sido a tua entrega? Como tem sido a oferta da tua vida? Onde está o teu amor? Para onde vão os teus recursos? Como é que você mostra a sua fidelidade a Cristo Jesus, a sua lealdade à sua missão e reino? Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra é confrontadora, Senhor. Ela tromba nos nossos princípios, ela tromba no nosso coração tão arraigado com as nossas posses, tão arraigado com os nossos ganhos, tão presa no nosso trabalho, Senhor. Por favor, liberta as amarras dessa opressão que o dinheiro cria na nossa vida, que o trabalho cria na nossa vida e, por favor, nos ensina a nos entregar primeiramente ao Senhor e depois entregar tudo o que nós somos e o que nós temos. Faz de nós, Senhor, servos fiéis que manifestam, Senhor, devoção, amor e oferta total. Nos ajuda a honrar o teu nome, o teu sacrifício e a missão que o Senhor nos deu, por ofertarmos tudo aquilo que é do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida fiel. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.